E damos seguimento agora às entrevistas aos candidatos às eleições legislativas do próximo dia 29. Hoje é convidado do Telejornal o cabeça de lista da coligação Mudança. Muito boa noite, Vítor Freitas. Antes de mais, porque é que os eleitores devem votar na Mudança? O que é que difere esta candidatura de todas as outras? Cumprimentar os telespectadores. Eu julgo que a Mudança tem aqui um objetivo central na forma como se apresenta aos eleitores, porque nós temos um problema grave. O nosso problema é, infelizmente, a dívida da Madeira. E é essa dívida que já consome cerca de 30% das nossas receitas e do nosso trabalho, dos nossos impostos. E ameaça, a partir de 2016, com o pagamento à República, devido ao empréstimo de 1.500 milhões de euros, consumir cerca de 40% do orçamento regional. E, portanto, esta candidatura avançou com uma solução para a dívida, que passa pela sua renegociação. E por Mas um já há vários partidos que austeridade. propõem essa renegociação da dívida. Nós, desde dezembro, que estamos a propor a renegociação, e é isso que iremos fazer, sendo eleitos para o governo. Porque esta questão é fundamental para todas as outras áreas de governação. Em primeiro lugar, é necessário constituir um consórcio bancário dos devedores, sentar à mesa com eles e renegociar. E isto é, para que os telespectadores assimilem melhor, é como acontece com muitas e muitas famílias na Madeira, que têm empréstimos bancários por causa da habitação, que pagam, por exemplo, 500 euros por mês ao banco, renegociam por mais tempo, porque os nossos empréstimos estão para ser pagos entre 10 e 15 anos, e o que eu quero fazer é renegociar com a banca para pagar em 30, 40 anos. E em vez de pagar, como naquele exemplo, 500 euros por mês, pagaria 250 euros, a título de exemplo, e ficaria com 250 euros para viver. Mas normalmente pagaria mais juros, dando o exemplo das famílias. Felizmente que os juros têm vindo a baixar. Aliás, é lamentável o que aconteceu estes dias, em que, a nível nacional, o país fez uma troca de dívida do Fundo Monetário Internacional com os mercados, em que contratou um empréstimo inicial a juros de 3,5% e 4%. Nós, na Madeira, contratamos um empréstimo com o Estado a esses juros. O Estado agora consegue, nos mercados internacionais, juros mais baixos, juros a 2%, e não faz repercutir nos juros que está a cobrar à região autónoma da Madeira. E nós levamos uma proposta à Assembleia da República, subscrita pelo Partido Socialista no seu todo, a nível nacional, com o objetivo de estender à Madeira essa baixa de juros e poupar 350 milhões de euros, o que daria para construir um novo hospital. Infelizmente, a direita no país, o PSD e o CDS, não permitiram o seu agendamento para os próximos dias, como pretendíamos, e só será agendado depois das eleições, o que eu lamento. Porque o que se trata aqui não tem nada a ver com as eleições regionais. Tem a ver com a governação da República, de estender à região autónoma da Madeira aquilo que é uma diminuição de juros, e não podemos ser nós a pagar juros mais altos e a financiar o Estado Central. E é por isso que entendo que uma renegociação da dívida, inteligente, de forma inteligente, e aproveitando os momentos próprios em que o mercado disponibiliza recursos financeiros a juros mais baixos, devemos renegociar e estender por vários anos, porque é incomportável a região continuar a fazer este esforço que está a fazer até agora. Essa renegociação obriga, obviamente, a um diálogo interpartidário na República depois. Tem condições para esse diálogo acontecer? Sim, há dois tipos de empréstimo. Há o empréstimo com o Estado, e eu tenho poucas dúvidas que a partir de outubro deste ano teremos um governo do Partido Socialista na República, e o Partido Socialista já subscreveu esta nossa proposta em relação à renegociação deste empréstimo em matéria de juros, e, portanto, a abertura da parte de um governo do Partido Socialista em relação à Madeira nesta matéria. Mas há outra parte do empréstimo, que é com a banca, e é a fatia maior. Em relação a esse, está a falar a partir de outubro só com o Partido Socialista, portanto, esse diálogo interpartidário não será uma Bem, o que eu tenho sentido ao longo deste tempo é que não tem existido diálogo por parte desta coligação PSD, CDS-PP, com a região autónoma da Madeira e com o governo que nos tem governado. E isso é lamentável, que da parte de Lisboa não exista
uma compreensão em relação às dificuldades que estamos a passar. E eu recordo que neste processo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira, em que nos impuseram uma série de sacrifícios, a percepção real é que o Estado Central, o governo PSD, CDS-PP, tratou a Madeira pior que a Troika tratou o país. E isso é inadmissível. A forma como nos trataram nestes 4 anos foi numa lógica de castigo sobre os madeirenses e porto-santenses, como se fosse o povo da Madeira e do Porto Santo tivesse ocultado a dívida e feito esta dívida gigantesca. Não foi. Foi um governante da mesma governante. Mas acredita que dessa forma tem capacidade de chegar a essa coligação e negociar? Eu julgo que tem... Que é isso que está em causa. Sim, naturalmente, nos próximos meses. A não ser que tenhamos que esperar pelo novo governo. Sim, mas estamos a falar de 1.500 milhões de euros ao Estado e mais de 4.000 milhões de euros à banca, que é a fatia mais importante. Mas mesmo em relação ao Estado, o Estado não pode continuar com esta lógica de tratar a Madeira de forma diferenciada em relação... Quer dizer, os credores dão juros ao Estado a 2% e eles vão-nos cobrar a nós a 3,5%, 4%. Isso é inadmissível e até do ponto de vista constitucional não é admissível e, portanto, o Governo da República não terá fuga possível porque terá que negociar com a Madeira a redução desses juros. O Vítor Freitas defende também uma revisão da Constituição em que moldes e do Estatuto Político-Administrativo? Eu defendo uma revisão do Estatuto Político-Administrativo que nos dê... Para dar exatamente mais autonomia? Mais autonomia fiscal, por um lado, que nos permita ter um sistema fiscal próprio e que permita termos impostos mais baixos. Mas a Madeira já tem alguma autonomia fiscal? Já temos alguma autonomia, mas tem neste momento um problema que é a dívida, que nós temos uma solução. Mas isso tem um prazo limite? Tem um prazo limite, naturalmente. Agora, temos a questão do Estatuto Político-Administrativo, temos que ter mais autonomia fiscal para podermos ter impostos mais baixos, em especial também para as empresas que permitam atrair para a região autónoma da Madeira empresas e que deixem aqui os seus impostos e que criem postos de trabalho. A Madeira atualmente tem os impostos mais altos do país e os cidadãos sentem isso porque pagam o IVA a 22%, só que o nosso IVA incide, até além do produto, em cima do preço dos transportes, o que faz com que nós estejamos a pagar os impostos mais altos do país. E isso é um caso singular na Europa, porque não há nenhuma região insular, ultraperiférica, que paga impostos mais altos que a parte continental. Isto é mais uma discriminação que infelizmente tem existido e que... Como é que espera resolver isso com a revisão do Estatuto? Naturalmente que isto terá que ser... O Estatuto tem que passar pela Assembleia da República. E é necessário que esta maioria... Não, tem que existir a saída desta maioria de cena, de uma maioria de direita, que olha para a região autónoma da Madeira desta forma... A coligação mudança não vou entender... Terá de governar com base naquilo que existe. Naturalmente, mas a duração dos mandatos são de 4 anos. E este governo tem mais 4, 5 meses de vida, disso não tenho a mínima dúvida. E, portanto, o Estatuto leva algum tempo a ser discutido na Assembleia Regional e a ser enviado para a Assembleia da República. Quando lá chegar, este governo já não vai lá estar. Disso não tenho a mínima dúvida. Mas, mesmo assim, é necessário consensos com outros partidos e outras forças políticas que, estando na oposição, e espero que o PSD e o CDS-PP, a partir de outubro, ocupem esse lugar na oposição, estejam já abertos para olhar para a região autónoma da Madeira de outra forma. Este governo de direita foi o governo pior para a região e o que tenho assistido é que o novo líder do PSD é muito amigo deste governo que nos castiga e isso é mau para a região e acho que é mau para o próprio PSD que se tenha tornado um aliado de Passos Coelho e aquilo que são os sintomas e os sinais que vamos vendo e ouvindo é que pretendem trazer para a Madeira aquilo que são as políticas de Lisboa e nós entendemos que esta lógica de submissão a Lisboa tem que parar, tem que ser travada e quem poderá travar são os madeirenses nas próximas eleições fazendo uma mudança na região autónoma da Madeira. Em relação à Assembleia, a coligação Mudança e o Vítor, na sua pessoa, pretende fazer também uma alteração no modo de funcionamento. Passa por quê? Pela redução de deputados, por reduzir o jackpot dos partidos. Em que é que como sabe, o jackpot dos partidos foi reduzido recentemente. Mas pode baixar ainda mais. Sim, pode baixar. Em tudo na vida pode-se baixar. Mas isso é uma questão que será discutida naturalmente com a abertura do Parlamento novamente. Há questões ali que devem mudar.
sendo Presidente do Governo, eu irei à Assembleia de 15 em 15 dias. Não farei como é a prática corrente da direita de não ir à Assembleia Regional. Nós temos o candidato atual do PSD já disse que também irá à Assembleia. Mas não é esse candidato que também diz que está disponível para que os partidos da oposição falem no dia da região, mas no Funchal, quando era Presidente de Câmara, nunca permitiu que um partido da oposição falasse no dia da cidade do Funchal. Portanto, promessas levas o vento e nós conhecemos, sabemos o que é que tem acontecido. A sua é garantida, é uma promessa garantida. A minha é garantida. Aliás, nós já por diversas vezes tentamos que existisse na região autónoma da Madeira um arejamento político. E esse arejamento político deve-se refletir no dia-a-dia da Assembleia Regional. E não podemos ter comissões à porta fechada em que a comunicação social não possa lá estar. Não podemos ter atitudes de uma maioria, seja ela a atual ou seja uma maioria da mudança no futuro, que trava as comissões de inquérito e que não permitam a fiscalização. É por isso que surgem depois surpresas mais transparência, de dívida oculta. É necessário haver mais transparência e é necessário existir uma lei de incompatibilidades à séria naquela Assembleia. Nós vamos criar essa lei para impedir que determinados deputados que acumulam funções como empresários ou então como advogados estejam na Assembleia a preparar leis que depois venham a beneficiar na sua vida profissional. É necessário separar de uma vez por todas os negócios para um lado, a política para o outro. Porque muitos orçamentos ao longo deste ano, muita da estratégia de desenvolvimento da região foi condicionada por pessoas que tinham um peso dentro do partido do poder e que iam condicionando. E, infelizmente, neste momento, essas pessoas continuam dentro do atual PSD. E isso... na lista de candidatos da mudança não há pessoas também que tenham interesses empresariais? Não. Na lista de candidatos da mudança não há pessoas que tenham interesses empresariais e não há pessoas que utilizem o espaço de intervenção pública para influenciar os orçamentos regionais e condicionar a estratégia de desenvolvimento no sentido de favorecer determinadas áreas de negócio em que estão envolvidos. E é por isso que eu acho que temos pôr, de facto, daqui para a frente, um travão neste tipo de promiscuidade entre a política e os negócios que nos levou a esta situação de dificuldades, porque isso também contribuiu para a atual situação. Temos 3 minutos de entrevista, mais ou menos, que nos faltam. A mudança é composta pelo Partido Socialista, pelo PTP, pelo PAN e pelo MPT. Admite alguma coligação pós-eleitoral? Eu vou para estas eleições com o espírito aberto, no sentido de... com o CDS, por exemplo, que não foi possível depois das eleições e de vermos os resultados eleitorais, e o nosso objetivo é claro, é ter mais um voto que o PSD, não quer dizer que se tenha a maioria, e naturalmente estou aberto para que partidos que, olhando para o programa de mudança, que aceitem renegociar a dívida da Madeira, travar a austeridade, diminuir a austeridade, baixar impostos, ter medidas sociais como as que temos, nomeadamente um complemento solidário para o idoso de 50 €, como já existe nos Açores há dezenas de anos, o abono de família ser majorado na Madeira através do orçamento regional em 12 €, porque há muitas famílias em dificuldades. Portanto, se dentro deste quadro que nós definimos de travar a austeridade, renegociando a dívida, tendo folga financeira... O CDS faz parte desse quadro? Isso aí o CDS terá que dizer, naturalmente. E há aqui outras questões também dentro deste quadro. Acha que seria possível uma coligação pós-eleitoral, já que não foi possível no pré-eleitoral? Eu julgo que é possível todos os cenários, desde que exista da parte desses partidos a abertura para que se fixe um quadro. E nós não vamos fugir àquilo que definimos em matéria de coligação-mudança, que é travar a austeridade. E apoiar, do ponto de vista social, muitas famílias, baixando também os impostos e aplicando uma série de medidas que permitam o crescimento económico e resolvam o problema que temos do emprego. Se dentro desse quadro os partidos se sentirem confortáveis, naturalmente que há essa abertura. Não há abertura para seguir as lógicas que têm sido do programa de governo do PSD de combate ao desemprego, que é pais e mães
ir ao aeroporto se despedir dos seus filhos para as terras de imigração. Nós queremos pôr um travão a esta política de austeridade, governar para o crescimento económico e para o emprego e criar condições para a Madeira voltar a crescer economicamente. Muito obrigada, Vítor Freitas, o cabeça de lista da coligação Mudança, por ter estado aqui no Telejornal no dia de hoje. Boa noite.